parte, colocar um legião aqui. O prof gosta bastante, que é muito poético. Pegar as figuras de sintaxe. Figuras de sintaxe, que é então? Recurso estilístico bastante empregado nos textos literários. As figuras de sintaxe subvertem propositalmente as normas da língua culta. Aquela belíssima mensagem do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Vou começar com aquele poema de Mário Quintana, Cavalo de Fogo. Muitos devem lembrar, a gente trabalhou esse poema no ano passado. Aqui a imagem de um cometa de Halley. Por que ele é comparado a um cavalo de fogo, vocês devem lembrar. O poema começa assim, então. Mas a minha mais remota recordação, só muito tempo depois, eu vim a saber que era um cometa, e precisamente o cometa de Halley, maravilhoso cavalo celestial, com sua longa cauda vermelha atravessando, ondulante de lado a lado, bem sobre o meio do mundo, a noite misteriosa do pátio. Jamais esquecerei a sua aparição, porque naquele tempo de espantos e encantos, o cometa de Halley não se contentava em parecer um cavalo apenas. O cometa de Halley era um cavalo. Show, né? Vamos lá, então. Exemplos de figuras de sintaxe. A elipse é a omissão de um termo anteriormente enunciado ou sugerido na oração ou no contexto. Como assim? Por exemplo, são indisciplinados, mas acredito que meus alunos serão aprovados. Ali no comecinho, eu tenho em destaque meus alunos. Eu poderia iniciar a frase assim: meus alunos são indisciplinados, mas acredito que meus alunos serão aprovados. Mas, por ele já está aparecendo, né, uma vez, então ali é a omissão de um termo anteriormente enunciado ou sugerido na oração ou no contexto. Então, ao invés de ele começar com meus alunos, a gente coloca são indisciplinados, porque aparece da mesma forma meus alunos. A zeugma é parecida, tem que cuidar um pouquinho para não confundir. Ela é um tipo de elipse que omite um termo anteriormente expresso. Então tem que ter em mente que para acontecer zeugma tem que ter um termo que apareceu e depois sumiu. Porque deu para entender bem pelo contexto. Por exemplo, ali. Os alunos foram para o trabalho. As crianças para a escola. Se a gente fosse deixar o termo, ficaria assim. Os adultos... falei alunos, né? Alunos para o trabalho, não. Os adultos foram para o trabalho. As crianças foram para a escola. Seria assim. A gente tirou fora o verbo foram. Ficou em zeugma. Apareceu o foram lá no comecinho. A elipse não. A elipse nem sempre ela aparece. Ela precisa aparecer uma vez. Polissíndeto. Isso parece o nome de uma peça de automóvel. Não deve de ter, mas se tivesse, pareceria. Caracteriza-se pela repetição enfática dos conectivos. É assim um exemplo. Conectivos, palavras que conectam as orações. No caso aqui, os versos. E sob as ondas ritmadas, e sob as nuvens, e os ventos, e sob as fontes, e sob o sarcasmo, e sob a gosma, e sob o vômito. Perceberam que sempre repetiu a palavra e, a conjunção e? E isso consiste num polissíndeto. É a repetição da palavra e para marcar, cada vez enfatizar mais, né? Pleonasmo. Eu gosto bastante desse recurso em poemas, que seja bem claro. Existem textos que não admitem pleonasmo, que é a repetição de ideias com o objetivo de enfatizá-las. Por exemplo, no Vicioso, a gente tem um pleonasmo assim: eu vi com meus próprios olhos. Lá no Acidente, a pessoa
ficou com uma hemorragia de sangue. E é para entrar para dentro. Essas coisas que se repetem, né? Você vai ver com seus próprios olhos. Não vai ser com outro sentido. Você vai observar que uma pessoa tem hemorragia, só pode ser de sangue, não vai ser de outra coisa, e assim por diante. Mas, nos poemas, ele é bem-vindo para enfatizar bem, deixar bem evidente a ideia que a gente quer. Por exemplo, arregaçou as mangas e encarou de frente a situação. Encarar de frente é uma redundância, é um pleonasmo, porque você só encara de frente. Não tem como encarar de costas, certo? Tá quase acabando. Silepse. Esse a gente usa bastante nas falas também, né? Ela é uma concordância ideológica, ela pode se referir ao gênero, número e pessoa. Por exemplo, todos neste país somos importantes no combate à violência. O verbo somos não está concordando com o sujeito todos, porque seria todos são. No entanto, o verbo está concordando com a ideia que está implícita nele, já que o falante se inclui entre aqueles que são importantes. Quando eu digo isso, todos somos, todos nesse país somos, é porque eu estou me incluindo ali no meio. Não é uma terceira pessoa, uma terceira, como é que eu vou explicar isso? Propriamente dita, é algo mais misturado, isso se chama silepse, silepse de gênero, nesse caso ali. Hipérbato ou inversão, podemos chamar de inversão também. É uma troca da ordem direta dos termos da oração. Aí, aqui foi pego um exemplo com o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. É bem difícil mesmo de entender a letra do hino nacional, porque ela é bem poética, ela é bem trocadinha ali. Se a gente fosse passar isso para a ordem direta, ficaria assim: as margens plácidas do Ipiranga, que é o local, né, onde ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Brado é um grito, quer dizer que naquele local que ouviram, né, alguém ouviu, as pessoas ouviram esse grito retumbante de um povo heróico. Olha só como, né, ficou diferente. Só que, claro, para um poema, gente, a ordem inversa é muito mais charmosa. Ela é muito bonita e vocês vão perceber, quando vocês produzirem os poemas, que vocês conseguem rimas. Não é que o poema, dependendo, né, do estilo do poema, nem todos eles precisam ter rima, mas se você quer muito rimar, ou ele precisa se enquadrar num determinado modelo, daí que precisa ter rima, a inversão é maravilhosa para isso. Anáfora, gosto muito da anáfora. Não é anáfora de se referir a um termo igual tem na coesão. Essa aqui é diferente, ela repete. O poema repete, né? O poema ele é bom porque ele repete. Ela se caracteriza pela repetição de uma mesma palavra ou de uma expressão no início de frases ou em versos consecutivos. Por exemplo, era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Ah, Manuelzito, eu gosto muito do Manuel Bandeira. E repetiu, né? Era uma. Ele poderia ter feito isso tudo assim, numa sentença só. Era uma estrela fria, sozinha. Era uma estrela alta, fria e sozinha, luzindo no fim do dia. Mas ficou bem mais expressivo, né? Repete o era, o tão. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Muito bem, eu acho que por hoje é isso. Fechou. Vocês vão tentar fazer as atividades, as questões que eu coloquei. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp. E bons estudos. Tchau.